Iniciado o ano letivo, novos desafios aparecem e a orientação e apoio aos alunos para a organização dos estudos e realização de pesquisas e tarefas dentro e fora da escola é essencial. Na escola, os professores orientam e acompanham as atividades. Mas o que fazer quando os alunos estão sozinhos e precisam estudar, realizar pesquisas, tarefas? Esse é um momento importante no processo de aprendizagem, no qual os estudantes avançam, pois reencontram-se com os assuntos abordados em aula, testando e aprofundando o que aprenderam e estabelecendo conexões de sentido entre os diferentes conhecimentos adquiridos. A lição de casa é um instrumento importante nessa formação de hábitos de estudos. Nós trabalhamos muito com roteiros de estudo. É claro que para a criança e para a família é uma tarefa a ser cumprida, mas todas as estratégias, seja procurar num dicionário, fazer uso do recurso da ferramenta da internet, num determinado site proposto pela professora, fazer uma coleta de dados, procurar uma imagem, isso é ensinar a estudar. Então, a lição de casa tem esse papel e a sala de aula também, com estratégias que proporcionam momentos do aluno estudar com o grupo. Se o objetivo maior é a autonomia e é ensinar a estudar na lição de casa ou mesmo nas estratégias de sala de aula, a grande questão é ensinar o aluno desde pequeno a fazer perguntas, questionamentos, o famoso tirar as dúvidas. Mas ele entendendo que suas dúvidas, na verdade, são verdadeiros roteiros de estudo, são localizadores dos seus estudos. Aquele aluno que mais problematiza, que elabora questões, esse já está estudando. Esses momentos de estudo ganharão força, ganharão consistência, se, por exemplo, no Ensino Fundamental 2, eles forem coletivos. Se todos os professores trabalharem conjuntamente com a ideia de que os registros do caderno são importantes, que fazer um resumo de uma determinada disciplina, ou um esquema gráfico, ou um mapa conceitual, são importantes e forem trabalhados coletivamente, esses conteúdos que nós chamamos de conteúdos procedimentais ganham muita força e começam a dialogar com os conteúdos conceituais. Ao final de um certo período, esperamos que isso ocorra ao final do 9º ano, o aluno, além dos conteúdos conceituais, de dominar os conteúdos essenciais de cada disciplina, também está instrumentalizado para buscar o conhecimento por conta própria. Nós temos no ensino fundamental um grande motivador que é a elaboração de perguntas. Então, a professora incentiva em algumas situações, ou na sala de aula ou na lição de casa, que aquela página do caderno é para fazer as perguntas das suas dúvidas ou das suas curiosidades, ou mesmo um registro das suas descobertas. E depois há um momento de socialização dessas perguntas, do seu jeito de estudar e encontrar aquela resposta. Então, nessa partilha dentro da sala de aula, eles vão tendo contato com diferentes estratégias de estudos dos seus amigos. Ora, uma lista de palavras-chave daquele conteúdo, outro um mapa conceitual, outro constrói um esquema, outro faz uso do desenho, e assim eles vão aprendendo a estudar. A linguagem tecnológica é uma necessidade, ela atinge essa geração do século XXI. Então, muitas vezes a escola acaba trabalhando com esse recurso, com esse instrumento fundamental, também para fixação e sistematização de conceitos. O importante é seguir o roteiro proposto pela professora, porque a professora sempre indica o site, o caminho, ela faz perguntas ou dá roteiro do que ela quer e o aluno tem que responder somente aquilo proposto, porque muitas vezes eles conhecem
muito da tecnologia e do computador, mas não sabem fazer o uso. E é no momento de lição de casa, ou de coleta de dados, ou de pesquisa, que há aprendizagem. Muito mais do que aprender aquele determinado conteúdo, aprender a usar essa ferramenta. A principal ajuda da família é a construção de uma rotina, fazendo ele entender desde pequenininho que é importante ter um horário para estudo, que no caso começa com a tarefa de casa. Então a rotina, a construção dessa rotina familiar junto com a criança favorece muito no trabalho da lição de casa e na formação de hábitos de estudos. Criar um ambiente favorável dentro de casa para que o aluno realize essa tarefa. Se possível, uma bibliografia, jornais, revistas, enfim. A aula de tutoria, ela tem um papel extremamente importante nesse processo de trabalho com os conteúdos procedimentais. Mas ela não pode, sozinha, por conta própria, dar conta de tudo isso. Na verdade, todos esses instrumentos de aprendizagem que eu venho chamando de conteúdos procedimentais, eles têm que partir dos professores, eles têm que ser ensinados e exercitados constantemente em todas as disciplinas por todos os professores. Ser professor hoje em dia no Ensino Fundamental 2 não significa apenas aquele professor que domina os conteúdos, os saberes específicos ou técnicos da sua disciplina, mas que domina esse outro mecanismo capaz de fazer com que os alunos aprendam também por conta própria e evoluam nessas técnicas. Então, o professor de tutoria, ele pode rastrear, ele pode indagar dos alunos se esse processo está em curso, se os alunos estão vendo significado ou importância nisso tudo. Na verdade, o professor de tutoria vem como um termômetro, medindo como os alunos vêm trabalhando com esses conteúdos procedimentais. O apoio e a orientação dos professores e dos pais são importantes, mas é o próprio aluno que deve descobrir como rende mais. Essa descoberta vai acompanhá-lo por toda a vida, constituindo-se num importante instrumento de progresso intelectual.